Olá, queridos. A paz do Senhor Jesus, eu quero compartilhar uma palavra com você. Eu quero muito que você guarde essa palavra no seu coração, uma palavra que Deus me entregou hoje e ela me impactou, ela mexeu muito comigo porque ela fala sobre direções do Senhor com relação ao comportamento da igreja em um tempo difícil. A gente vive um tempo de muita apreensão com relação ao que Deus vai fazer no contexto mundial de hoje. Boa parte do mundo está com medo, outras pessoas estão completamente perdidas, sem saber o que fazer ou o que não fazer, sem saber para onde ir ou para onde não ir, sem saber em quem confiar, em quem acreditar. Nós vivemos um tempo onde os homens não têm respostas. A gente vive um tempo onde as respostas dos homens com relação à situação mundial, com relação à situação que a humanidade passa hoje, elas não são convincentes, elas não conseguem nos transmitir segurança. Parece que ninguém tem a solução para um tempo tão difícil quanto que a humanidade hoje tem enfrentado. E eu tenho notado, eu tenho visto que a própria igreja muitas vezes se comporta de uma forma um tanto quanto desorientada com relação a esses tempos. A própria igreja tem medo, a própria igreja tem momentos onde busca forças para orar e para repreender e muitas vezes busca força para orar e buscar socorro em Deus, porque o nosso socorro vem do Senhor, nós sabemos disso. Mas às vezes a igreja tem estado um tanto quanto insegura, um tanto quanto assustada. A própria igreja tem se abalado com a situação que o mundo vive hoje. Muita gente teve sua fé abalada por causa disso. E por quê? Porque há um desconhecimento por parte de muitos da igreja com relação ao caráter de Deus, com relação a quem Deus é. A igreja até certo ponto tem se permitido se abalar por essa situação que o mundo passa hoje com relação à pandemia, por falta de conhecimento de quem Deus é, por falta de intimidade com Deus e por excesso de intimidade com a religião, com a religiosidade. Quando a gente conhece a Deus, e nós conhecemos a Deus, Deus nos é revelado por Espírito. Quando nós conhecemos a Deus, a gente passa a entender o caráter de Deus, a gente passa a conhecer o caráter de Deus, e nesse inteirinho a gente passa a saber que Deus está no controle de todas as coisas. E a igreja foi muito ensinada a buscar o que Deus pode dar. E em alguns momentos se esqueceu de quem Deus é. Nós precisamos, queridos, eu quero falar disso hoje. O que todo cristão precisa entender, está lá na Bíblia, Isaías 55, nos versículos 8 e 9. Nós precisamos entender que os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus, eles são mais altos do que os nossos. Para que a gente possa entender aquilo que está além do nosso entendimento. E para que a gente possa ter esse entendimento, nós precisamos fazer uso do Espírito Santo de Deus que está em nós. Eu quero ler aqui um versículo, depois eu vou ler um pouco mais, que está lá no Salmo 51, versículos 10 e 11. O salmista diz assim: cria em mim, ó Deus. Eu acredito que isso é uma oração para a igreja nos dias de hoje. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Em algumas versões tem um espírito inabalável. Não me lances para fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Vou ler de novo para você entender o que a igreja precisa compreender hoje. O que é que Deus quer de nós? Muitas vezes a igreja do Senhor Jesus está sofrendo no tempo de hoje porque eles entenderam aquilo que a religião os ensinou e esqueceram de entender aquilo que Deus estava dizendo. E o que Deus diz através dessa palavra, o salmista clama e diz
Cria em mim, ó Deus, ou seja, me transforma. A transformação para o que eu quero, Paulo falou isso, que o mundo é transformado pela renovação da nossa mente. O salmista disse, me transforma, Senhor. Cria em mim, coloque em mim agora um novo coração, que seja um coração puro. Um coração não contaminado pelo pecado, um coração não contaminado por aquilo que não vem de ti. E renova em mim um espírito que não se abale. Muitas pessoas, inclusive a própria igreja do Senhor Jesus, tem estado abalada, está com medo, a igreja está acuada, a igreja deveria estar orando mais, a igreja deveria estar confiando mais de que o Senhor está no controle de toda a situação e que no tempo certo, quando Ele quiser, Ele vai acabar com tudo isso, vai fazer tudo isso parar. E Ele diz, não me lance, Senhor, para fora da Tua presença e não retire de mim o Teu Espírito Santo. O que isso quer dizer, queridos? Nós precisamos entender que para que nós entendamos aquilo que vai além do nosso entendimento, parece meio louco, mas a gente precisa entender que para que a gente possa compreender a vontade de Deus, que é bem mais alta e bem mais profunda do que o nosso entendimento, nós precisamos do Espírito Santo para nos revelar qual o propósito de Deus para esse tempo. E a gente não vai perder o Espírito Santo. O salmista disse, não retire de mim. Deus não vai tirar de nós o Espírito Santo que Ele nos deu, que o Senhor Jesus nos deu, nos entregou. Mas muitas pessoas têm, em virtude não só do pecado, mas em virtude da religião, do excesso de religiosidade, tem sufocado o Espírito Santo e tem neutralizado o Espírito Santo. E sem o Espírito Santo eu não sei de nada. Sem o Espírito Santo nós não vamos conhecer, nós não vamos entender. Sem o Espírito Santo nós não vamos conseguir compreender o que está acontecendo no mundo espiritual. A gente não vai conseguir sequer ter uma fé que nos faça verdadeiramente confiar de que Deus está no controle e que Deus vai colocar ainda um ponto final nisso tudo quando for o tempo certo. Sem o Espírito Santo, nós não vamos conseguir saber, dizer para nós mesmos que nós não entendemos os pensamentos de Deus e os caminhos do Senhor, porque são mais altos do que os nossos. O Espírito Santo, ele não só nos consola e nos convence, mas o Espírito Santo, ele nos ensina. E nós precisamos do Espírito Santo, que tão acuado tem sido pela religiosidade. Nós precisamos do Espírito Santo para que nós entendamos, para que nós conheçamos a Deus. O apóstolo Paulo, eu acho interessante que o apóstolo Paulo fala disso. Ele deixa bem claro para a gente que nós não somos, sem o Espírito Santo, nós não somos capazes. Sem o Espírito Santo, nós somos limitados. Lá em 2 Coríntios 3, nos versículos 5 e 6, Paulo diz, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de sermos ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Nós vivemos um dia onde a igreja do Senhor Jesus está repleta de pessoas que estão mortas, espiritualmente falando, pela letra, que estão mortas pela religiosidade. A religiosidade, ela sufoca, ela coloca o Espírito Santo em um cantinho acuado. E essa religiosidade que pode provocar morte, que pode provocar não só a morte física, mas a morte espiritual, ela nos faz entender as coisas erradas. Então Paulo dizia que nós não temos capacidade realmente de entender as coisas que não são humanas, as coisas que são espirituais. Por nós mesmos não, mas é o Espírito Santo de Deus que está em nós, que nos fez ser ministros de uma nova aliança, de um novo testamento, de uma nova história de Deus para a humanidade através das nossas vidas. Essa religiosidade, ela tem feito a igreja entender errado as coisas que Deus tem falado. Se fala muito em que Deus me revelou e Deus falou comigo, está cheio de profetas, entre aspas, aí, soltando profetadas para todo lado, dizendo que Deus mostrou que no dia 30 não sei o quê, que no dia tal vai acontecer não sei o quê. Isso tudo são coisas que são estabelecidas na mente, são tudo coisas que são criadas dentro da própria alma do homem, em meio a um momento onde ele tem o Espírito
de Deus que está nele neutralizado pela religião. Ele acha que ele pode liberar uma palavra, a última palavra do Senhor, e é Deus quem libera a palavra. Paulo deixa bem claro quando ele diz que nós não temos capacidade por nós mesmos. E a religião, a religiosidade, ela distorce esse entendimento. Ela nos faz entender errado o que Deus tem falado. Muito, principalmente no Brasil, muito se tem falado, há bastante tempo se vem falando disso, antes de pandemia, muito se fala sobre avivamento. Deus tem falado para as pessoas, eu acredito que o Covid, eu acredito que tenha sido enviado por Deus para abrir os olhos das pessoas com relação, entendam o que eu estou falando. Deus tem falado para que as pessoas se arrependam. Por quê? Porque é um tempo, a gente sabe, a gente que conhece a palavra de Deus, a gente sabe que os últimos dias estão aí desde que Jesus veio. E que a cada dia a gente está mais perto do Senhor, que bom. Mas é um tempo de se arrepender, é um tempo de se quebrantar, é um tempo de chegar cara a cara com o Senhor e dizer para Ele, eu reconheço que eu sou pecador e eu preciso do seu perdão, eu não quero mais fazer, não é remorso, é arrependimento de verdade. E Deus tem falado sobre arrependimento e a religiosidade tem feito a igreja ouvir sobre avivamento. E não vai haver um avivamento sem arrependimento. Então, quando a gente não é capaz de estar na dependência do Espírito, para entender o que Deus fala para nós, porque Deus é Espírito, o que Deus fala para nós, a gente vai ouvir, vai entender coisas erradas, Deus vai falar coisas, a gente vai entender outras. A igreja não ouviu, guarda essa palavra no seu coração, a igreja não ouviu Deus falando sobre arrependimento. A igreja ouviu Deus falando sobre avivamento e tentou atropelar o processo, tentou fazer uma coisa que não estavam prontos. E está aí um estado de desestabilizado. É uma igreja muitas vezes indefesa, insegura. Por quê? Porque estava todo mundo esperando uma grande manifestação do poder de Deus, uma grande manifestação de curas, milagres, conversões. E as pessoas ficaram assustadas com tanta morte. Só que Deus estava dizendo, se arrependam. Se arrependam. Se muita gente que ouviu, e mesmo que tenha entendido errado, mas se muita gente que ouviu a palavra de Deus, que Deus falou com eles, embora eles não tenham ouvido direito ou entendido, tivesse se arrependido, a gente estava o quê? A gente estava, apesar das baixas, das perdas, a gente estava com o céu lotado. A gente estava com um percentual de salvos. Ninguém estava dizendo, poxa, morreu mais de 300 mil pessoas. A gente estava dizendo, no nosso país, apesar de fazerem falta, apesar das perdas, apesar do quanto a família sofre com alguém que foi impactado por uma doença dessa, o céu está ficando lotado, o céu está ficando repleto de gente que ouviu Deus falar em arrependimento, e o arrependimento, ele gera conversão. O arrependimento, ele gera perdão da parte do Senhor, e com o perdão vem a salvação. Então Deus fala sobre arrependimento e as pessoas ouvem sobre avivamento. E o avivamento, ele não acontece, ele está no final de um processo que começa com arrependimento, onde nós somos transformados em uma nova criatura e nós somos reavivados, nós passamos a viver de novo, só que agora segundo a vontade do Senhor. E a igreja não entendeu isso. E a igreja achou que o avivamento era alguma coisa de empolgação, era festa, era todo mundo gritando, era todo mundo pulando, era todo mundo sendo abençoado. A religião nos faz entender as coisas erradas. As pessoas têm ido à igreja. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver o quanto que os valores que muitas vezes nos foram ensinados foram distorcidos. As pessoas vão para a igreja buscar uma bênção. As pessoas têm ido para a igreja, muitos têm sentido falta dos cultos presenciais, porque eles acham que precisam ir à igreja. É muito bom estar na igreja, é muito bom estar em comunhão com os irmãos, é muito bom estar buscando, adorando a Deus, cantando louvor e recebendo palavra. Mas as pessoas acham que precisam ir à igreja buscar uma bênção. Enquanto Deus diz na sua palavra, seja você uma bênção. Em outras palavras, o que Deus está dizendo é que as pessoas não entendem. Porque o Espírito diz uma coisa, a religião diz outra.
Não é para você vir na igreja, não é para você vir na igreja buscar a bênção. É para você levar, você já é uma bênção, é para você levar essa bênção por onde você for. Porque como disse Paulo aqui, nós somos ministros de uma nova aliança, nós somos ministros de um novo testamento, O Espírito de Deus já está em nós já somos abençoados, mais do que vencedores, naturalmente e espiritualmente. Então a gente não precisa ir buscar bênção, a gente não precisa ir clamar por avivamento. Nós já fomos avivados quando nós recebemos a Cristo Jesus, nós já fomos avivados quando nós saímos da vida de pecado e recebemos o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito é vida, onde tem o Espírito Santo tem vida. E as pessoas acham que eu preciso, a religião ensinou as pessoas a ir buscar uma bênção. A bênção já está em você, porque ele declarou, seja você uma bênção, se tu uma bênção, você é uma bênção. E essa bênção tem que ser levada aonde você for, aonde nós formos. Para você ter uma ideia, essa religiosidade, eu vou falar disso hoje, porque Deus me cobrou bastante de eu falar disso hoje. Essa religiosidade distorceu tanto o entendimento sobre o que o Espírito tem dito para as igrejas. Você vê que lá em Apocalipse a gente tem o quê? Ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Não é ouçam o que homens dizem às igrejas, não é ouçam o que profetadas ou revelamentos dizem às igrejas. Não é ouçam o que o Espírito diz à igreja. As coisas ficaram tão distorcidas na fé que às vezes precisa de alguma coisa que impacte o mundo inteiro para chamar a atenção das pessoas no que diz respeito à dependência do Senhor e do seu Espírito Santo. Os testemunhos das pessoas são sobre aquilo que elas conseguiram ganhar. As pessoas fazem questão de subir no altar para dar um testemunho sobre aquilo que elas conseguiram ganhar com muito sacrifício. E elas celebram o que elas ganharam com muito sacrifício. Isso, por outro lado, nos mostra a dificuldade que nós cristãos temos de celebrar o que a gente ganhou sem merecer e sem sacrifício nenhum, que foi a salvação. A gente celebra o sacrifício que a gente fez, o tempo que a gente ralou e conseguiu comprar um carro. A gente celebra porque fez sacrifício, porque ralou, porque suou e conseguiu comprar uma casa. Ou seja, a gente celebra aquilo que requer sacrifício e aquilo que a gente acha que merece. Mas aquilo que a gente recebeu, que é maior, e que a gente recebeu sem merecer, aquilo que a gente não merecia, que a gente recebeu sem sacrifício nenhum da nossa parte, nós não celebramos. Você não fez nada para ser salvo. Ele te salvou. E nós temos que celebrar isso. Eu não fiz nada para ser salvo. Ele me salvou. E os tempos de hoje cobram isso de nós. Nós estamos dependendo um respirador, uma intubação, eu acho que é assim que chama, não salva ninguém. Muitas vezes não consegue salvar ninguém. A gente está vendo aí pessoas morrendo todos os dias. Mas o Senhor salva. O Senhor salva e salva de graça. A gente veio até para essa oração por o ator Paulo Gustavo, né? Paulo Gustavo, aquele rapaz que está entubado. O tratamento dele é R$30 mil por dia. E se Deus não quiser, que Deus queira, em nome de Jesus, que nós possamos orar e interceder para que ele seja curado e seja salvo em Cristo Jesus. Mas se Deus não quiser, nem ele, nem eu, nem você, nem ninguém com todo o dinheiro do mundo, não seremos salvos por equipamentos, ou por medicina, ou por homens. Mas nós somos salvos pelo Senhor e somos salvos de graça. E a gente esquece de celebrar isso, por quê? Porque parece que a gente não teve que pagar preço. Parece não, nós não tivemos que pagar preço para isso. Só que a gente esquece que o maior preço foi pago por Jesus na cruz. Você não merecia ser salvo, eu não merecia ser salvo. Nós nunca fizemos e não fazemos nada para ser salvos. Ele me salvou e ele te salvou. E o mundo hoje precisa entender isso, que nós dependemos do Senhor, nós dependemos inicialmente do Senhor para ser salvos. E hoje o mundo depende do Senhor para ser curado. O mundo depende do Senhor para ser transformado. Não adianta fazer festinha de avivamento se não houver arrependimento, se não houver conversão, se não houver quebrantamento e dizer, Senhor, sara a nossa terra, sara a nossa nação, estende a tua mão sobre o mundo, vem com misericórdia e muda esse quadro. Dinheiro nenhum pode transformar isso. A religião fez com que as pessoas acreditem em muita coisa que o Espírito não as manda acreditar. A religião fez com que, a religiosidade fez com que as pessoas acreditem que um culto só tem presença de Deus se ele tiver algum tipo de mover
sobrenatural. Tem que ter espetáculo, tem que ter gritaria, tem que ter gente caindo na unção. Guarde isso no seu coração. As pessoas estão esperando, parece, o culto foi bom. Tinha gente caindo da manifestação do poder de Deus. Deus não está querendo te derrubar no chão. Ele está querendo, querido, te derrubar por dentro. Deus não quer te derrubar no chão, Ele quer te derrubar por dentro, te desmontar e te fazer se quebrantar para entender que Ele é Deus, que Ele está no controle de todas as coisas e que você e eu dependemos dEle. É um tempo onde a gente não precisa cair na unção. A unção cai sobre nós para que a gente entenda, porque a unção é a presença do Espírito, para que a gente entenda por meio do Espírito Santo que Deus não me quer no chão, Deus me quer no altar. Deus não te quer no chão, Deus te quer nas ruas, Deus te quer na empresa onde você trabalha, levando a palavra dele para as pessoas, porque você, como eu li agora há pouco, as palavras do apóstolo Paulo, você é ministro da nova aliança. Você é aquele que diz assim, antes nós tínhamos alianças com o mundo, hoje nós temos uma nova aliança com Deus. Quando a gente entende isso, a gente é revelado, a gente recebe direções por parte do Espírito Santo, e quando o salmista diz, Senhor, não retire de mim o teu Espírito, ele entendia que sem o Espírito Santo, sem o Espírito de Deus, nós não conseguimos nada. Você vê que a grande dificuldade das pessoas entenderem o contexto espiritual no mundo é justamente por não conhecer a Deus. Elas conhecem, como disse o próprio apóstolo Paulo, elas têm um altar que é levantado a um Deus desconhecido. Elas conhecem a religião, mas elas não conhecem a Deus. Elas conhecem uma paz que elas podem conquistar com dinheiro, com amigos, com uma estabilidade financeira ou alguma coisa desse tipo. Elas não conhecem a paz que Jesus diz, eu te dou a minha paz, não a paz que o mundo te dá, mas a paz que eu te dou. E como é que se pode ter paz em um tempo como esse? Tendo o Espírito Santo de Deus e recebendo dele as direções, entendendo que, por meio do Espírito, entendendo que os nossos pensamentos e os nossos caminhos são menores, são mais baixos do que os do Senhor, entendendo que Ele continua sendo o mesmo Deus de ontem, hoje e sempre, e que Ele está no controle de todas as coisas. É só pelo Espírito Santo que você vai entender, é só pelo Espírito Santo que você vai compreender isso. Lá em 2 Coríntios 3:13, eu vou ler aqui, é um pouquinho mais longo o texto, mas eu vou ler rapidinho. O apóstolo Paulo fala um pouco sobre o véu da religião. E o interessante é que todo mundo sabe quem é Moisés, cara. Todo mundo conhece Moisés, Moisés foi o cara. Mas Paulo diz, nessa palavra, ele não menospreza, ele não diminui Moisés, mas ele fala sobre coisas maiores do que aquilo que a gente viu. A gente fica meio impactado com Deus chamando, vem cá Moisés, eu vou falar contigo, sobe no monte, tudo isso. Moisés era o cara que Deus mandava subir, trocava ideia com ele, e a gente fica muito impactado com isso. Só que Paulo vem falar que o que Deus tem conosco chega a ser maior. Diz assim a palavra, 2 Coríntios 3:13, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, passageiro, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual por Cristo foi abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando estes se convertem ao Senhor, conversão, transformação, mediante arrependimento. Mas quando esses se convertem ao Senhor, então o véu é tirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito Santo do Senhor, ali há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Vamos entender isso, queridos. Paulo não menospreza o ministério da lei e nem o de Moisés. Ele só afirma que o ministério do Espírito é maior. Ele fala sobre um véu, que esse véu, para muitas pessoas, perdura até hoje, que é o véu da religião, o véu da lei, o véu do julgar. Ele fala sobre... Porque quando Deus entregou a lei,
Deus já estava dizendo para as pessoas que com aquela lei que tinha sido entregue, ele estava entregando também a graça, porque ninguém era capaz de cumprir tudo aquilo que estava na lei. Ninguém era capaz de cumprir tudo aquilo que estava na lei, porque nós somos falhos e pecadores, sempre fomos. Então, quando os homens, quando Moisés recebeu e passou para o povo de Israel a lei, com isso eles receberam a graça, porque eles não conseguiam cumprir a lei. Mas eles pregavam a lei. E ainda hoje os homens pregam a lei, ainda hoje os homens pregam uma letra que mata e esquecem do Espírito que vivifica. Ainda hoje os homens pregam uma lei que julga e esquecem do Espírito que liberta. A palavra diz que quando eles se convertem, quando há conversão, esse véu da lei, esse véu da religiosidade, ele é tirado de cima de nós. Então, Paulo não está menosprezando o ministério da lei nem de Moisés. Ele só está afirmando que o ministério do Espírito é maior. O ministério do Espírito Santo de Deus, que nos foi dado, é maior. O véu ainda existe. O véu não está mais colocado sobre o rosto das pessoas, como diz nessa palavra. O véu está sobre o coração de muitos. E só vai ser tirado quando eles se converterem de verdade ao Senhor. E quando a gente se converte de verdade, a gente recebe o Espírito de Deus. E quando a gente recebe o Espírito Santo, quando a gente deixa de viver comendo religião e a gente passa a ser alimentado do Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que quem tem o Espírito tem liberdade. Mas não é só isso, queridos. Quem tem o Espírito de Deus tem liberdade, quem tem o Espírito de Deus, por não estar mais preso, por não estar mais com o véu sobre seus corações, além de liberdade, quem tem o Espírito de Deus tem entendimento. E o entendimento nos faz entender os ciclos de Deus. As pessoas, quando começou a questão da pandemia, muita gente acreditava e profetizava e dizia que Deus tinha falado e tinha dito que ia durar 3 meses. Muita gente já disse quanto tempo vai durar. E nós não sabemos. Os pensamentos e os caminhos de Deus, mais uma vez eu torno a dizer, eles são mais altos. Nós precisamos ter o Espírito de Deus em nós para podermos nós entender os ciclos e o tempo de Deus. Se você parar um pouquinho para analisar Noé passou aproximadamente, apesar de ter alguns estudiosos que dizem que foi 90 anos, outros dizem que foi 100, mas Noé passou aproximadamente 120 anos construindo uma arca. 120 anos construindo uma arca. Para quê? Para que aquela arca, que demorou 120 anos para ficar pronta, fosse usada somente 1 ano. Aí você pode olhar e dizer, mas por que 120 anos construindo uma coisa para usar 1 ano só? Uma obra tão grande. Deus estava dizendo, Deus estava querendo ensinar, e hoje Deus está querendo nos ensinar pelo seu Espírito Santo, que uma obra maior do que construir uma arca, durante 120 anos, foi quando Noé desceu da arca e precisou reconstruir o mundo. A obra maior do que a construção da arca foi iniciar a reconstrução do mundo, iniciar a reconstrução da humanidade, iniciar a reconstrução da terra. Então, às vezes a gente não entende os ciclos e o tempo de Deus. Às vezes a gente acha, eu mesmo já pensei isso, em alguns lugares onde Deus nos levou para pregar a palavra, e nós passamos um tempo, e em alguns lugares foi um tempo tão bom, e de repente chegou o tempo, acabou o tempo naquele lugar. E nós pensamos, às vezes a gente fica nostálgico, às vezes a gente fica saudoso, lá em tal lugar era tão bom, aquele tempo foi um tempo tão bom, mas há um tempo de construir. Só que depois desse tempo de construir, que às vezes é longo, às vezes nem tanto, Deus estabelece uma mudança de ciclo. E nessa mudança de ciclo, se estabelece um novo tempo. Depois de um tempo de reconstruir, às vezes é muito difícil para a gente recomeçar. Mas depois de um tempo de construir, Deus estabelece um tempo de reconstruir. 120 anos construindo uma arca, que só seria usada durante 1 ano. Depois disso, qual é o novo ciclo? Desce da arca e agora tu vai reconstruir a terra, tu vai reconstruir o mundo. Então, queridos, eu quero que você guarde essa palavra no seu coração e entenda. Nós temos a necessidade gritante de não deixarmos que o Espírito Santo de Deus seja sufocado dentro de nós. Nós temos uma necessidade de nos convertermos de verdade. Nós temos uma necessidade, lógico, todo mundo quer avivamento,
mas nós precisamos de arrependimento, nós precisamos declarar para Deus a nossa dependência dele, nós precisamos chorar para o Senhor, nós precisamos nos quebrantar, nós precisamos dizer para ele: Senhor, eu sei, eu estou vendo que existe ao meu redor um cenário de morte, mas a palavra do teu Filho Jesus diz que ele veio para dar vida e vida em abundância, e eu renuncio o cenário de morte e trago para mim, por meio do teu Espírito Santo, um cenário de vida e vida em abundância. Um cenário de vida e vida eterna, porque nós fomos criados para sermos eternos, queridos. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus, quando nós não nos permitimos, entre aspas, perder o Espírito Santo de Deus, a gente passa a entender as coisas de Deus e entender que algumas coisas nós não vamos entender, mas que Ele está no controle, que a vontade boa, perfeita e agradável dEle prevalece sobre as nossas vidas. Eu estava vendo aqui algo que eu achei muito interessante, que nós somos o altar do Senhor hoje. Muitas pessoas têm andado preocupadas com relação a cultos não presenciais, a lives, a tudo isso, mas nós somos o altar do Senhor. Nós somos o lugar onde Deus é adorado. Tem uma música do Rodolfo Abrantes que fala sobre isso, que eu seja o lugar onde tu és adorado. Nós somos o lugar onde Deus é adorado. O interessante é que naquele tempo, Deus não recebia altares feitos de tijolos. Mas o que é que isso tem a ver com tudo que a gente está dizendo? Deus queria que altares fossem feitos para eles, e recebia altares que eram feitos de pedra. Deus recebia altares feitos de pedra. Por quê? Porque a pedra é firme. A pedra é firme. E Deus quer altares, nós somos os altares onde o Senhor é adorado. Deus quer que sejam firmes. Deus quer altares que sejam, que Ele possa confiar. Deus quer altares que sejam estáveis. E outra coisa, se você parar e observar, o altar, outra coisa que se você parar e observar, o altar feito de tijolo, se você olhar o tijolo, ele é mais sensível do que a pedra, e o tijolo, no seu formato, eles são todos iguais. Você compra 1000 tijolos para construir alguma coisa, todos os tijolos são iguais, as pedras são diferentes. Deus gosta de coisas diferentes. Deus gosta de trabalhar na diferença das pessoas. Deus gosta de explorar, de usar as diferenças das pessoas. Deus usa cada um nas suas diferenças para que um altar para Ele seja construído. A religiosidade costuma ver as diferenças, ou os diferentes, entre aspas, como maldição. O Senhor vê como ferramenta. O que tem de diferente em você pode e vai ser usado por Deus para alcançar pessoas que os iguais não conseguem alcançar. Essa diferença nos faz pedra. Um dia Jesus chegou para Pedro e disse: Pedro, tu és pedra. Ele não disse: tu és tijolo, eu vou edificar um altar. Ele disse: sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Então, o Senhor gosta de pedra, de firmeza, de pessoas que estão firmes com Ele. O Senhor gosta daqueles que são diferentes. Porque não é um padrão de igualdade que nos aproxima de Deus. É um padrão de santidade. E quando nós fazemos uso, a nossa vida é dirigida pelo Espírito Santo, nós também somos santos. Porque um dia o Senhor falou: sejam santos como eu sou santo. E para que isso acontecesse, Jesus nos entregou o Espírito Santo para nós. Jesus pegou a santidade espiritual de Deus e colocou em nós. Aquilo que eu disse no começo, que Deus fala uma coisa e muitas vezes a igreja entende outra. Aquilo que eu disse no começo, que às vezes Deus fala uma coisa e principalmente os sacerdotes entendem outra. Os sacerdotes, a grande maioria dos sacerdotes, no contexto geral, eles entenderam que eles deviam ser religiosos. Deus os mandou ser santos, queridos. Nós vivemos em uma nação muito idólatra. Nós vivemos em uma nação onde se diz muito: o Brasil é um país idólatra, o Brasil é um país corrupto, o Brasil é um país muito violento. E nós, os crentes, nós esperamos um avivamento que vai converter essa nação, que vai mudar essa nação. Essa mudança não vai se dar por meio de um avivamento. Essa mudança vai se dar por meio de arrependimento. E esse arrependimento, queridos,
começa na liderança da igreja. Começa no sacerdote, começa em mim e você. A Bíblia diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva, escolhida, um povo escolhido por Deus. Mas nós precisamos entender que se o sacerdócio não for real, ou seja, ligado ao reino, se o sacerdócio não for real, nós não teremos uma nação santa, mesmo que nós sejamos povo escolhido por Deus. Mas se o sacerdócio não for real, não haverá nação santa. Conhecer o Espírito Santo nos faz santos. Conhecer o Espírito Santo, entender ele e obedecê-lo, vai nos santificar. Nada vai mudar enquanto a igreja não mudar e entender o quanto nós precisamos depender, declarar a dependência do Espírito Santo, declarar a dependência do Senhor. Eu quero que você guarde essa palavra no seu coração e que você diga: Deus, eu vou até voltar aqui para o começo só para eu ler o que o salmista disse. Que essa possa ser a sua oração hoje. Senhor, cria em mim um coração puro, limpo, de tudo aquilo que não vem de ti. Renova em mim um espírito inabalável, que eu conheça o Senhor e que nada me abale. Não me lances para fora da tua presença, Senhor, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Que o Espírito Santo de Deus possa te guardar, que o Espírito Santo de Deus possa te ensinar, que o Espírito Santo de Deus possa te santificar, possa te direcionar nesse tempo, sempre lembrando que os pensamentos e os caminhos do Senhor são mais altos, há ciclos, há um tempo de Deus para tudo. Deus continua no controle como sempre esteve, e na hora certa Ele vai fazer o que Ele planejou, na hora certa Ele vai colocar um fim em tudo isso. Enquanto isso, nós vamos orando e vamos buscando a presença dEle. Quanto mais perto dEle, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quanto mais perto da vida eu estiver, mais longe da morte eu estarei. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica na paz. Até o nosso próximo encontro. Que Deus os abençoe, uma semana de vitória. Que tudo seja direcionado pelo Espírito Santo. E que a paz do Espírito de Deus esteja com todos. Amém.